Você está assistindo a série O Dinheiro é Espiritual e hoje é a segunda parte dessa série com o título A Energia do Dinheiro, que é também o título do livro da Glória Maria Pereira. Nós vamos fazer a leitura literal de uma dessas páginas desse livro e, claro, como sempre, vamos fazer a aplicação bíblica, fazendo aí uma contextualização do tema. Amém? E você que não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho, deixa o seu like e nos ajuda a compartilhar a palavra, a boa semente, e vamos juntos aqui estudar a palavra do Senhor. Amém? E eu já quero começar aqui fazendo a leitura literal dessa parte aqui do livro A Energia do Dinheiro. Olha só o que está dizendo aqui. Desde as épocas muito primitivas na Mesopotâmia, Lídia, o dinheiro revelou uma relação íntima com o sagrado e o feminino. Em Roma, no Monte Capitólio, ficava a maior fortaleza de Roma. O Capitólio, reconhecido como morada dos deuses romanos. Nele, Capitólio, além de muitos outros deuses, era a morada da deusa Juno, considerada pelos romanos a rainha do firmamento. Juno representava o espírito feminino, a protetora das mulheres, do casamento e do parto. Era a guardiã da família. Uma noite, os gansos granaram alertando as famílias que moravam no castelo a respeito dos gauleuses que escalavam os muros tentando invadir a fortaleza. Eles atribuíram o livramento à deusa Juno e ela ganhou o sobrenome e passou a chamar Juno Moneta, do latim monere, que quer dizer advertir. As moedas no século IX a.C. eram fabricadas em seu templo, no templo lá da deusa Juno. E por isso ganhou o nome de moneta. As moedas, tem esse nome de moeda por causa lá da deusa Juno, Em português, moneta significa moeda, em espanhol, moneda, em inglês, money. Naquele tempo, o dinheiro ocupava um lugar sagrado. Será que era só naquele tempo? Você lembra lá que Jesus, no Sermão do Monte, advertiu os seres humanos. Em Mateus 6:24, ele diz: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Um será amado e o outro desprezado. Mamon você aprendeu lá no primeiro vídeo, que é a palavra aramaica para riquezas, para dinheiro. E sim, há uma divindade com esse nome, Mamon. Eu não vou falar muito sobre isso nesse vídeo porque é um pouco extenso, mas é justamente a divindade a que Jesus faz um alerta para o coração humano, que o coração humano não deve estar na riqueza ou no dinheiro. E nesse mesmo livro, a Glória Maria Pereira fala de coisas que aconteceram aqui no Brasil, no início da nossa colonização aqui do Brasil, e que todas as riquezas que eram retiradas daqui pelos portugueses não ficou em Portugal, por isso Portugal não ficou rico com as riquezas que saíram do Brasil. E as riquezas que saíram daqui eram todas levadas ali para o Vaticano. Você lembra também que várias passagens bíblicas mostram que no próprio templo do Senhor existia ali muita riqueza, muita coisa ali de ouro, e era desejo de muitas nações invadir o templo do Senhor para pegar essas riquezas. Inclusive isso aconteceu algumas vezes, primeiro para o Sisaque, rei do Egito, que foi o primeiro ali que colocou mãos nas coisas sagradas do Senhor, e depois o próprio Nabucodonosor tirou ali coisas pertences do templo. E se nós formos ver também, analisando as histórias antigas, a história da antiguidade, nós vamos ver que os reis, as nações guardavam sim suas riquezas ali nos templos dos seus deuses, ocupando aí realmente
esse lugar sagrado. Se nós formos analisar a história hoje, desde os tempos primários, aqui, tempo primário que eu me refiro é o Fundamental 1, né? Séries ali do 4º, 5º ano já começam a estudar sobre o escambo, que foi como começou ali realmente essa questão de troca de mercadoria por mercadoria, troca de serviço pela mercadoria, e depois, né, com a evolução, com o passar do tempo, chegamos aqui na moeda, na moneda, na moneta, no money. E vamos trazer agora a aplicação bíblica para isso, fundamentando mais essa questão de principados e potestades, reforçando mais uma vez a energia do dinheiro, a espiritualidade do dinheiro, o quanto que o dinheiro é espiritual. Aqui em Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13, diz assim: e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste, humilhando-te o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Esse era o anjo, né, que foi enviado a Daniel, como ele mesmo disse, desde o primeiro dia em que Daniel começou a jejuar e a orar no famoso jejum de 21 dias de Daniel. A Bíblia é clara quando diz que desde o primeiro dia, do 21º dia, desde o primeiro dia, a resposta a Daniel veio, mas o anjo explica que ele foi interceptado. Principados impediram o anjo de chegar até Daniel. Principados. O mundo espiritual é muito organizado e tem hierarquias espirituais, e o principado que impediu que o anjo chegasse tinha uma patente, uma autoridade maior do que o anjo, que era um mensageiro. Por isso o anjo explica: mas o príncipe do reino da Pérsia, no versículo 13, me resistiu durante 21 dias. Os 21 dias que a resposta não vinha, era o anjo querendo descer e o principado impedindo. Então Miguel, um dos príncipes supremos, que já era ali, né, um príncipe da parte do Senhor, hierarquia, a autoridade de príncipe, patente maior do que a do anjo, veio me ajudar a vencer o inimigo. Portanto, não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia, demônios territoriais. Então, o demônio que operava ali, o principado que operava ali no território da Pérsia, impediu o anjo chegar. Mas Miguel, um príncipe da parte do Senhor, veio guerrear com o principado da Pérsia, e assim o anjo, no 21º dia, vem e conversa com o Daniel e explica toda a situação a Daniel, e também nos deixando essa passagem deixa claro que existem principados que operam em determinadas épocas, determinados territórios ao longo da história. Falando de principado, eu me lembro da famosa, passagem bíblica de Efésios 6:12, onde o apóstolo Paulo fala que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Mais uma vez ali, um alerta contra quem nós devemos realmente guerrear. E sim, Mamon é um principado poderoso. E se nós formos analisar a história, nós vamos ver que em determinadas épocas, principados operaram na história. Nós analisarmos, houve um período na Terra em que o jugo militar era muito grande, o principado que operava nessa área. Se nós formos analisar ao longo da história, nós vamos perceber que houve um tempo na Terra, uma influência da religiosidade, um principado que operava através da religiosidade. E hoje, caminhando para os tempos do fim, nós vemos com certeza que nós estamos caminhando para um jugo econômico terrível. É tanto que o apóstolo João, ali na sua visão na ilha de Patmos, ele coloca aqui em Apocalipse capítulo 13, versículos
do 16 a 18, que haverá um tempo na terra, já nos tempos do fim, em que ninguém vai comprar ou vender se não tiver a marca da besta. E se nós formos analisar hoje, na nossa era contemporânea, que quando acontece, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil recentemente, a greve dos caminhoneiros, isso teve impactos grandes, né, em todas as áreas aqui do Brasil, o PIB caiu, e quando há alguma coisa, algum fato em algum país, como por exemplo a guerra da Ucrânia e da Rússia, algumas coisas ali acontecem que o jugo econômico começa ali como uma espécie de cadeia no efeito dominó, atingindo todas as nações, todos os países. E haverá um tempo em que nessa moeda unificada que nós sabemos que vai existir esse controle, então vai existir. E sim, haverá um tempo em que nós teremos que decidir a quem nós realmente servimos, se a Deus, se a Mamon, se a Deus, se ao dinheiro. E nós precisamos cada vez mais entender sobre tudo isso, entregar o nosso coração cada vez mais rápido ao Senhor realmente de nossas vidas, amém? E se você perdeu o primeiro vídeo dessa série, acompanhe, veja. Se não é inscrito ainda, aperte aí o botãozinho para se inscrever e vamos continuar aqui estudando a palavra do Senhor. Amém?